quarto gol brasileiro. 4-0 Brasil. Devolveu no Robinho, bonita jogada no chute, ao desvio, bola na trave. Olha a chance, Robinho domina, tá no fundo, dentro da área. Rolou, mais atrás, Diego bateu. Gol! A Justiça italiana confirmou a condenação do jogador Robinho e do amigo dele, Ricardo Falco, a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual de grupo. Dado de prisão contra o Robinho agora à noite. Robson de Souza, popularmente conhecido como Robinho, rei das pedaladas, viveu diversas transformações ao longo de sua carreira. Do estrelado nos gramados dos grandes estádios à vida atrás das grades, o ex-jogador enfrenta agora uma realidade completamente diferente. Robinho, que já brilhou em times como Real Madrid e AC Milan, foi condenado por um grave crime de violência sexual cometido em 2013. A prisão de Robinho pôs um fim na carreira do jogador. Veja neste vídeo como foi a queda do astro e as consequências de seu grave crime. O menino da vila. Robinho cresceu em uma parte desfavorecida de São Paulo. A vida era difícil. Sua mãe trabalhava como governanta e seu pai como segurança. Mesmo assim, a família conseguia se manter, embora Robinho precisasse ajudar financeiramente desde cedo. Ele passou muitos anos trabalhando em um estacionamento, ajudando as pessoas a estacionar seus carros em troca de algumas moedas. Desde os 6 anos, Robinho começou a jogar futsal, uma versão de futebol jogada em quadras cobertas, com apenas 5 jogadores por equipe. Seu talento se destacou rapidamente, o que o levou a ser notado por um time melhor, onde ele marcou impressionantes 73 gols em uma temporada. Isso chamou a atenção do Santos, que o convidou para uma tentativa no futebol de campo quando ele tinha 12 anos. A partir do momento em que pisou na grama, ficou claro que ele nunca mais voltaria ao futsal. Robinho subiu nas categorias de base do Santos sob a tutela de Pelé, que na época supervisionava a academia do clube. O próprio Pelé ficou impressionado com o talento do jovem, comparando-o a si mesmo em sua juventude e abençoando sua carreira. Quando Robinho completou 18 anos, o Santos já havia garantido um contrato com ele. Naquele período, o clube passava por dificuldades financeiras e estava longe dos dias de glória com Pelé. As finanças estavam tão ruins que o clube mal conseguia pagar seus jogadores, o que levou à promoção de jovens promessas como Robinho e Diego ao time principal. No início, o time era visto como um grupo de jovens inexperientes, ridicularizados e considerados candidatos ao rebaixamento. Ganhando o apelido de Meninos da Vila, o time enfrentou muito ceticismo. Emerson Leão, recém-demitido da seleção brasileira, assumiu o comando e começou a moldar o time. Robinho, que nos primeiros 14 jogos marcou apenas um gol, logo se transformou no rei da pedalada, devido ao seu estilo único de driblar. Nas 11 partidas seguintes, ele marcou 6 gols, ajudando o Santos a se classificar para a fase final do Campeonato Brasileiro. Nos momentos decisivos, Robinho brilhou, marcando gols nas quartas de final contra o São Paulo e nas semifinais contra o Grêmio. Na final contra o Corinthians, ele conquistou um pênalti e, com apenas 18 anos, assumiu a responsabilidade de marcar o gol que garantiria o título. Ele foi coroado o melhor atacante do país. Sua segunda temporada foi de transição e o Santos terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, mas alcançou a final da Copa Libertadores, onde foi derrotado pelo Boca Juniors, que também tinha um jovem talentoso chamado Carlitos Tevez. Apesar de marcar apenas 4 gols em 14 partidas, Robinho se destacou com suas atuações. Em 2004, Robinho evoluiu ainda mais, mostrando um faro para o gol, com 11 gols em 10 partidas. Contudo, uma tragédia familiar abalou sua vida. Homens armados sequestraram sua mãe durante um jantar de família, exigindo um resgate de 80 mil euros. Robinho estava devastado e foi liberado pelo Santos até que a situação fosse resolvida. Após pagar o resgate, sua mãe foi libertada. E Robinho voltou ao time a tempo de ajudar na conquista de mais um título, sendo eleito o melhor jogador do país. No mercado de transferências de inverno, Robinho estava na mira dos grandes clubes europeus. O Santos resistiu às ofertas, determinado a manter seu craque. Apesar disso, Robinho continuou brilhando e foi convocado pela primeira vez para um torneio internacional, a Copa das Confederações de 2005, onde formou uma dupla incrível com Adriano, ajudando o Brasil a vencer o torneio. Em agosto de 2005, o Real Madrid fez uma oferta irresistível de 24 milhões de euros, levando Robinho para o time dos Galácticos, ao lado de jogadores como Ronaldo, Beckham, Zidane, Roberto Carlos e Raul. A expectativa era alta, com os torcedores esperando que Robinho se tornasse o melhor jogador do mundo. No entanto, suas atuações no início da temporada geraram debates. Embora ele demonstrasse seu talento em algumas partidas, também havia momentos em que desaparecia, deixando os torcedores ansiosos por mais consistência.
Após uma temporada sem troféus, Robinho enfrentou desafios em Madrid. Seu primeiro ano no Real foi de altos e baixos. E apesar de ganhar prêmios como o melhor jogador em partidas importantes, como no El Clássico, ele lutava para encontrar consistência. Mesmo assim, ajudou o Real Madrid a conquistar o título da La Liga na temporada 2006-2007. Em 2007, com a saída de jogadores importantes como Beckham e Ronaldo, a era dos Galácticos chegou ao fim. Robinho precisava provar seu valor. E durante a Copa América daquele ano, ele liderou o Brasil ao título, sendo o artilheiro e o melhor jogador do torneio. De volta ao Real Madrid, ele teve um ótimo início de temporada, contribuindo com gols e assistências na Liga dos Campeões, o que o levou a ficar em 9º lugar na votação da Bola de Ouro. No entanto, suas atuações caíram novamente, e Robinho terminou a temporada com apenas 1 gol em 10 partidas. A inconsistência continuava a assombrá-lo, apesar de suas contribuições para o título do Campeonato Espanhol. Com a chegada de novos talentos ao Real Madrid, Robinho perdeu espaço e acabou sendo negociado com o Manchester City por 42 milhões de euros, no mesmo dia em que o clube foi comprado pelo Sheikh Mansour. Sua primeira temporada no Manchester City começou bem, mas rapidamente caiu em uma fase de má forma. Após uma lesão e mudanças no time, Robinho perdeu destaque. Em 2010, ele foi emprestado ao Santos, onde jogou ao lado de jovens estrelas como Neymar e Ganso, ajudando o clube a conquistar a Copa do Brasil. Depois de participar da Copa do Mundo de 2010, Robinho foi vendido ao AC Milan por 18 milhões de euros. No Milan, ele formou uma dupla eficiente com Zlatan Ibrahimovic e ajudou o time a conquistar a Série A italiana. Contudo, as lesões voltaram a prejudicar sua carreira. E na terceira temporada, o Milan estava em crise, com a saída de vários jogadores importantes. Em sua última temporada no Milan, Robinho decidiu voltar ao Santos, mas sua terceira passagem pelo clube não teve o mesmo brilho das anteriores. Já com mais de 30 anos, ele se transferiu para o Guangzhou Evergrande, na China, onde jogou sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Mas sua estadia durou apenas 6 meses. Robinho continuou sua carreira no Atlético Mineiro, onde foi o artilheiro do país em 2016. Contudo, sua segunda temporada no clube foi decepcionante, e ele acabou se transferindo para o futebol turco, jogando por Sivasspor e Başakşehir, onde conquistou a Superliga Turca, mas sem grande destaque pessoal. Em 2020, Robinho retornou ao Santos pela 4ª vez, mas sua contratação gerou uma enorme polêmica devido a acusações de agressão sexual que enfrentava desde 2013. Patrocinadores do clube começaram a sair em protesto, e o Santos foi forçado a rescindir seu contrato. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo crime, mas a falta de um acordo de extradição entre o Brasil e a Itália impedia que ele cumprisse a pena. O caso expôs um lado sombrio de Robinho, manchando a imagem de um jogador que já foi idolatrado por muitos. Houve um tempo em que Robinho era visto como o sucessor de Pelé. Ele tinha o mundo aos seus pés, cercado pelas maiores estrelas do futebol. No entanto, em 22 de janeiro de 2013, Robinho estava aproveitando uma noite ao lado de sua esposa, Vivian Guglielmetti, e alguns amigos. Após sua esposa ir para casa, Robinho e seus amigos decidiram continuar a noite no Café Silva, uma casa noturna badalada. Lá, ele conheceu uma mulher albanesa de 23 anos que estava comemorando seu aniversário. Eles começaram a dançar, e Robinho, desde então, explicou inúmeras vezes o que aconteceu naquela noite. Em 2020, em entrevistas para a imprensa brasileira, ele afirmou que o contato com a mulher foi consensual. No entanto, os promotores italianos apresentaram uma versão diferente dos fatos. Robinho e outros 5 homens foram acusados de violentar a mulher em grupo após ela ser embriagada. Uma das principais provas contra ele foi uma conversa interceptada pela polícia italiana, na qual ele relatou de forma degradante que não considerava o ato como sendo sexo, já que a mulher estava muito bêbada para lembrar de qualquer coisa. Avançando para 2024, Robinho foi confrontado sobre essa conversa em uma entrevista no Brasil antes de ser preso. Ele novamente alegou que a relação foi consensual e que seu único erro foi trair sua esposa. Apesar de sua defesa, o processo não foi favorável para ele. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália. Mesmo com a sentença, ele conseguiu continuar jogando na China, Turquia e Brasil, evitando entrar em países com acordos de extradição com a Itália. Em março de 2024, o Supremo Tribunal de Justiça do Brasil validou a condenação de Robinho por 9-2. O juiz Francisco Falcone, que havia ordenado a entrega do passaporte de Robinho, explicou que não havia impedimentos para validar a sentença italiana, pois ela foi confirmada por um tribunal competente em Milão. Outro juiz, Mauro Campbell Marques, afirmou que o Brasil não poderia ser um refúgio para criminosos.
Apesar da longa sentença que ele acaba de começar a cumprir, o futuro de Robinho ainda é incerto. Ele pretende apelar para um novo julgamento no Brasil, e dependendo da decisão, ele pode ser liberado mais cedo do que o esperado. O ex-atleta foi preso em 22 de março deste ano e encaminhado para a sede da Justiça Federal na cidade, onde passou por audiência de custódia e seguiu para Tremembé. Tremembé é conhecida por abrigar alguns dos presos mais infames do país. Robinho passou seus primeiros 10 dias em uma cela individual de 8 metros quadrados, uma medida de segurança comum para proteger novos presos dos outros detentos. Edson Scholbe do Nascimento, ex-jogador do Santos e filho de Pelé, também cumpre pena por lavagem de dinheiro. Independentemente do futuro incerto de Robinho, a Confederação Brasileira de Futebol quer que o mundo entenda que os veredictos contra esses jogadores provam que a ideia de estrelas do futebol estarem acima da lei é um mito. Em uma declaração nas redes sociais, a federação afirmou que é vergonhoso que um atleta se sinta à vontade para cometer esse tipo de crime, acreditando que suas conquistas no esporte irão protegê-lo de punições. E você, o que acha sobre a condenação de Robinho? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva em nosso canal para mais vídeos como este. Um grande abraço e até breve.